todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso encontro, a primeira live do ano de 2025. Nós vamos continuar a nossa sequência sobre ansiedade, o que causa ansiedade, as causas da ansiedade. A ansiedade em vários aspectos, desde familiares, amigos, situações, trabalho, chefe, patrão, a nossa empresa e muitas outras coisas que nos causam ansiedade. Mas eu estava num pontinho ali que são as festas de fim de ano. O Natal, vamos começar nesse ponto específico. O Natal, a confraternização de Natal, ela deveria ser um encontro familiar onde marcaríamos o nascimento para quem segue este profeta Jesus de Nazaré, Jesus, o Mestre, o Jesus, o Cristo, melhor dizendo. Então, quem é cristão, marcar o nascimento deste profeta, não é exatamente a data de nascimento, nem o ano, mas o mais aproximado que temos, e vamos dizer assim, que é uma data figurada, uma data fictícia, para que se tenha um momento, que se tenha um dia designado para se comemorar. Ficou designado que é 25 de dezembro. Ok, esse dia deveria ser um dia onde as pessoas jejuaria, meditaria, pensaria na importância do nascimento desta pessoa, deste ser na Terra, o peso dos seus ensinamentos, o que ele trouxe, o porquê que ele trouxe, como que influencia a nossa vida e por que influencia a nossa vida, e o que os seus ensinamentos pode ou não trazer na nossa vida em termos de família, de relacionamento. E neste encontro, nessa grande ceia, que é a noite de Natal, ela deveria acontecer o quê? Uma grande mesa, sem grandes comilanças e nem muitas bebidas, e menos ainda músicas exageradas, e nem uma roupa de última moda e último exagero, mas você está bem asseado, bem vestido, adequado, uma mesa adequada, onde todos, em volta desta mesa, faria a ceia. Não como a ceia de Páscoa, não é isso, mas todos juntos numa confraternização de uma irmandade. Então, brindaria esse nascimento e a marca de que somos irmãos, acima de qualquer coisa. Isto é o Natal, a marca de que somos irmãos, acima de qualquer coisa. E que temos aí, então, um Deus. Isso seria o Natal. Nós estamos muito longe dessa realidade. Então, nós guardamos grandes expectativas para o Natal, nós esperamos o Natal o ano inteiro, nós ficamos ansiosos para isso. Lembra do que eu vinha falando? Da ansiedade expectatória, onde você anseia que chegue aquele dia, aquelas pessoas, aquele local, ou essas pessoas vêm, ou você vai. E você faz uma imaginação, você desenha, você fantasia na sua cabeça uma realização, uma coisa que pode acontecer ou não. Que pode acontecer ou não. Então, muitas pessoas vão para o Natal
E pode acontecer isto. Ela pode ir para a casa da família e chegar na casa da família e não ser aquilo que ela expectou, e não foi aquilo que ela desejava, e não foi da maneira como ela queria, e aí ela ficar triste, ela ficar aborrecida, e a ter pessoas que não agradou, e ter pessoas que falou coisas que causou tristeza, que causou aborrecimento. Então, em vez de ela ficar alegre, em vez de ela ficar feliz, ela ficou triste, ela ficou magoada, ela ficou aborrecida, ela ficou magoada. Tem tantos casamentos, tantos natais, tantas festas que terminam em brigas, em discussões, em tragédias, porque a expectativa deste encontro não é aquilo que esperava. Então, aquilo que deveria ser uma fraternidade, aquilo que deveria ser uma comunhão, aquilo que deveria ser uma confraternização, acaba virando outra coisa. Isso que é o Natal. Aí passa-se 7 dias e ocorre uma segunda grande festa, a festa de Ano Novo. A festa de Ano Novo, tecnicamente, a Terra terminou de dar a volta em torno do Sol. Então, a festa de Ano Novo, que a gente tanto comemora, a Terra terminou de dar a volta em torno do Sol. E já começou a sua outra volta em torno do Sol, em outra rota, em outra órbita. Então, ela vai fazendo essa órbita, esse translado, essa translação. Ela faz uma translação e uma rotação o tempo inteiro, ano após ano, dia após dia, vida, nascer do sol após nascer do sol. Então, isso é a festa do Ano Novo. Então, o que é a festa do Ano Novo? A Terra terminou de fazer esta volta. O que acontece com as pessoas? Nesse dia, ela faz uma grande promessa, porque naquele limiar, naquele milésimo de segundo, onde é 24, e no milésimo de segundo vai ser 25, né? Vai ser 25, ela pula 7 ondinhas, ela come 7 colheres de lentilha, ela guarda 7 sementinhas de uva, ela guarda 7 sementinhas de romã. Que mais? Quais são as outras tradições? Eu não me lembro. Guarda 7 moedinhas de 1 centavo. Essa é difícil de guardar, achar hoje em dia. 7 moedinhas de 1 centavo. Ela veste de branco, a calcinha e o sutiã para as mulheres é amarelo, para os homens a cueca e a meia é amarelo, para ter muito dinheiro, guardar muito dinheiro o ano inteiro. Que mais? A mulher que quer se casar, a calcinha e o sutiã é vermelho, o homem que quer encontrar a mulher da vida dele, a cueca e a meia é vermelho. Que mais de tradição? Estou tentando lembrar as tradições. Quem está buscando saúde, a cueca e a calcinha é azul, o sutiã e a calcinha é azul, a cueca e a meia é azul. Está buscando saúde. Quem está buscando esperança no trabalho, um trabalho novo é verde, e por aí afora. Naquele milésimo de segundo. Por isso que todo mundo vai para a praia para pular 7 ondas para conseguir essa sorte. E aí você fala assim, meu Deus, Zé Ramalho já cantava, ô vida de gado, ô povo marcado, ô povo feliz, né? Porque se você comemorou 7 dias antes, um mestre falando
de um Deus, falando de uma vida, e agora você está falando de sorte, afinal de contas, afinal de contas, o que é o teu conhecimento? É uma bagunça sem fim, né? Porque se você acredita em sorte, você não pode acreditar em Deus. As pessoas não param para pensar sobre isso. Se você acredita em sorte, destino, você não pode acreditar que a sua vida está pronta. Se você pode acreditar, se você acredita em azar, você não, e sorte, você não acredita que você pode modificar. Então, a pessoa, ela tem esperança de fluir a vida dela e trava a vida dela, porque ela tem essas coisas desconexas, completamente desconexas, né? Completamente desconexas com a vida. Então, é isso que é a festa do Ano Novo. A pessoa veste de branco, faz essa. Embaixo da roupa de branco tem essas coisas aí que eu falei. Na carteira tem 7 moedinhas de 1 centavo, 7 sementinhas de uva, 7 sementinhas de romã. Comeu 7 colheres de lentilha. Nem gosta de lentilha, come 7 colheres de sopa de lentilha para dar sorte, para ganhar dinheiro. Que mais? Foi na praia, pulou 7 ondas, nem acredita em Iemanjá, fala que Iemanjá é pecado, que não tem nada a ver, e vai lá e pula 7 ondas. É cristão, e vai lá e pula 7 ondas para Iemanjá. Que mais? Vocês entenderam as confusões que a gente faz sem entender os rumos das coisas? Sem entender as crenças e coisas. Então acredita em sorte, acredita em azar, e também diz que acredita em Deus, e aí diz que acredita em Jesus. Gente, aí põe branco, põe vermelho, põe. Gente, tudo, todas essas coisas são crenças. Crenças herdadas, heranças que nós trazemos dos nossos antepassados e que nós vamos passando para frente, muitas vezes sem analisar o procedimento, sem analisar se tem um fundo de verdade, se tem ciência nisso, se há ciência ou não. Muitas vezes não há ciência. Então a gente sempre conta, eu sempre conto aqui a história do peixe, da moça que se casa e o marido fala: eu gosto muito de peixe. Ela fala: ai, que bom que você gosta de peixe, porque eu também gosto, e na minha família tem um peixe muito especial que nós fazemos e eu vou fazer essa noite. E aí ele chega em casa e ela fez um peixe assado, e ela serve o peixe assado na assadeira, lindo, maravilhoso, e o peixe é servido sem cabeça. Ele olha para a bandeja, para a assadeira, e fala assim: por que, que o peixe não tem cabeça? Ela fala assim: ué, mas a gente não faz a cabeça do peixe. E aí ele diz: ó, mas por que, que não faz a cabeça do peixe? E eu gosto da cabeça do peixe, gente. Isso é uma história, porque a cabeça do peixe, sabe, eu sei que tem pessoas que gostam, mas tem gente que não gosta. Mas vamos lá, que na história a pessoa gosta da cabeça do peixe, né? Mas eu gosto da cabeça do peixe. Não, mas a cabeça do peixe não faz. Mas eu gosto. Por que que não faz? Não, na minha família não faz a cabeça do peixe. Mas por que que não faz a cabeça do peixe? Eu falo: não sei, a minha mãe nunca fez a cabeça do peixe. E aí o rapaz, cheio de bom senso, fala: pergunta para sua mãe, então, por que que não faz? E no outro dia já pergunta para a mãe: mãe, por que que não faz o peixe com a cabeça? Ela fala: não sei, nunca fez peixe com a cabeça. A sua avó me ensinou assim, fazer o peixe sem cabeça. Eu acho que é porque a cabeça não pode ser feita, coisa parecida. Aí vai perguntar para a mãe, a avó: avó, por que que não faz a cabeça do peixe? Ah, é simples. Quando eu me casei, nós éramos muito pobres, e a única bandeja que eu ganhei, a única assadeira que eu ganhei de presente de casamento era muito pequena. Então não cabia a cabeça do peixe. Então eu cortava e jogava fora. Então eu fazia o peixe sem cabeça. É só por isso que eu não faço a cabeça do peixe.
Então, a família passou a vida inteira comendo peixe sem cabeça, sem saber por que comia peixe sem cabeça. Essas crenças de pular 7 ondinhas, comer 7 colheres de sopa de ervilhas, 7 moedinhas de 1 centavo, 7 sementinhas de uva, 7 sementinhas de romã, usar calcinha amarela, verde, azul, vermelha. São as mesmas coisas. As pessoas passam essas tradições, essas superstições, e as pessoas nem sabem o porquê. E muitas vezes essas superstições, elas estão contrário ao seu procedimento de fé. E você não sabe que está contrário ao seu procedimento de fé. Então, porque uma pessoa que tem um procedimento de fé cristão, por exemplo, e dizer que acredita em sorte e azar, ele tem que escolher qual senhor ele quer servir. E quem ensinou isso foi Jesus. Não se pode servir a 2 senhores. Ele tem que escolher. Ou ele acredita no procedimento que Jesus ensinou, ou ele acredita em sorte e azar. Tem que saber fazer essas coisas. A ansiedade, ela entra nesse aspecto. Por que nós ficamos ansiosos? A ansiedade, a raiz da ansiedade, ela vem de emoções. Quais emoções? Se ela vem da emoção medo, é de algo que nós não conhecemos. Como que nós nos livramos desta ansiedade? É falar, vai para lá, ansiedade, show, eu não te quero mais, sai daqui, abre a porta que eu não te quero. Não tem jeito. Mesmo que você abra a porta e manda ela sair, ela não sai. O único jeito de nós nos livrarmos desta ansiedade é sentar diante do seu terapeuta e dizer para ele assim: eu estou ansioso por causa disso, disso e disso. Só que o que? O que está atrás da ansiedade? Eu estou ansioso porque eu estou com vontade de pegar o meu marido, pendurar numa corda e puxar a corda, e puxar a corda, e puxar a corda, até ele pôr 1 metro de língua para fora. Aí era que ele pediu socorro, eu sorto a corda. Eu estou ansioso porque eu estou me sentindo oprimida. Eu estou ansiosa porque as pessoas estão me cobrando coisas que eu não entendo. Eu estou ansiosa porque eu desconheço, eu tenho medo de determinada coisa, eu tenho medo de determinada situação. Eu estou ansiosa porque eu tenho medo de lugar fechado. Me dá uma taquicardia. Não é, a minha ansiedade é porque se o lugar estiver fechado, eu entro em pânico. Eu estou ansioso por causa disto. Eu estou ansioso porque a minha vida é um tédio. Eu estou ansioso porque eu estou cansado de mim. Eu estou ansioso porque eu tenho vontade de falar umas verdades para minha mãe. Eu estou ansiosa porque eu tenho uma vontade de falar umas verdades para minha filha. Eu estou ansioso porque eu tenho uma vontade de falar para minha vizinha que eu não gosto de música sertaneja, que se ela gosta, que ela pode ouvir nos decibéis do ouvido dela, que eu não sou obrigado, que ela está fazendo eu passar por um castigo, por um inferno, e que eu não mereço isto, que o que ela está fazendo é uma coisa muito desagradável, mas eu não tenho coragem. Eu estou ansiosa porque eu estou tentando esconder a depressão que a minha vida está gerando. Eu estou ansiosa porque eu não consigo perdoar. Eu estou ansioso porque eu estou magoado.
Então vocês entendem que é a raiz que está por trás dessa ansiedade? E aí o que a gente diz? A gente diz que está ansioso porque o governo é corrupto, a gente está ansioso porque subiu os preços das coisas, a gente está ansioso porque a cidade está muito violenta. Não, isso são justificativas. Nós estamos ansiosos porque a gente não está conseguindo conter a nossa vida. Então, o que eu não estou contendo na minha vida? O que está escapando na minha vida? Eu estou ansioso porque o meu chefe é abusivo e eu não tenho coragem de dizer para ele que ele é abusivo. Porque ele sabe que eu preciso do meu trabalho e que ele sabe que eu tenho medo de dizer, porque se eu dizer, ele vai ameaçar com a demissão e eu vou ficar tremendo nas bases. Então ele me chantageia sem dizer nenhuma palavra. Então isso me causa uma ansiedade, me causa um estresse. E eu sei que o estresse pode me levar a uma doença física e isso me causa uma segunda ansiedade. Vocês estão entendendo a seriedade que eu estou falando para vocês do que é uma ansiedade? É isto. A gente vai engolindo sapo, a gente vai engolindo sapo. Cadê meu? Eu já mostrei para vocês o George, né? Já mostrei para vocês o George, né? Deixa eu pegar o George. O George. Ai, que o George. George é lindo, gente. Né? Então, o que acontece aqui conosco? A gente vai engolindo Georges. Deixa eu sentar aqui direitinho, bonitinho. Eu levantei, aí a cadeira saiu do lugar. Espera um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui. Adivinha se eu não estou em posição de yoga aqui, né? Bonitinha eu, né? Isso, né? Esse aqui é o George. Então, quem que é o George? George é aquele sabotador, sabe? Eu poderia tomar uma atitude sábia, mas eu não tomo uma atitude sábia. Eu engulo. Hum, 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 Isso daqui, sabe para onde que vai isso aqui? Sabe para onde que o George vai? O George vai aqui, ele vai descer aqui no esôfago, ele vai aqui. Ele fica entalado na vesícula, vira um monte de pedra, e ele também fica entalado no estômago, vira H. pylori, vira úlcera, gastrite. Entendeu? Fica ali, no estômago ali. Eu comi, eu tô enjoado. Se ele desce lá no estômago, vira intolerância a glúten. Ai, eu tenho uma intolerância a glúten. Quem tem intolerância a glúten, tem 6 meses, comeu o primeiro biscoito, tem intolerância a glúten. Aí tem 20 anos, tem intolerância a glúten. 30 anos, tem intolerância a glúten, sim. Histeria de conversão. Sabe o que é histeria de conversão? Histeria de conversão é quando a gente tem um monte de doença, mas você pode fazer um monte de exame que não tem blufas nenhum, tá? Esse aqui, tá? Essa aqui, ó. Sabe o que é? Sabe o que é isso aqui? É George! 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 Engolido aqui, ó. De dentro. Ele é lindo. Ele é lindo. Esse sapinho aqui, ele é lindo pro lado de fora, não dentro de você. Porque isso aqui dentro de você te implode devagarinho, muito devagar. Aí, quais são os sinais de que o George está te implodindo?
Libido zero. E quando a gente fala libido zero, sabe o que as pessoas dizem? Ai, Soninha, já vem com aquele papo de sexo. Libido não é sexo, gente. Eu não estou falando de sexo. Libido é vida, é desejo de viver, é alegria, é prazer, é êxtase, é a vida fluindo, é êxtase de viver, é vontade de viver. Aí o marido passa por você no corredor e sem querer querendo, ato falho, esbarra em você e você olha para ele assim, é o George, sabe? É o George lá no teu estômago, você olha para ele e diz, você não olha para onde anda, não, ó criatura de Deus! Por acaso, a parede agora está estreitando. Você está andando dentro das pirâmides do Egito. E só as pirâmides do Egito nos filmes da múmia, né? O retorno da múmia é que espreita, né? O corredor é o mesmo, tudo igual, né? Um belo dia. Sabe o que é isso? George. E aí, como é a agressividade, a gente não associa à ansiedade. Só que é a ansiedade disfarçada de agressividade. Você está ansioso, você vai ficando paranoico, você vai ficando enjoado. A pessoa que era linda e maravilhosa para você, você passa a agredir, responder mal educado, com agressividade, com 5 ou 6 pedradas, tá sempre com pedras na mão. Sabe aquela pessoa que tá sempre com pedras na mão? Aí a gente diz assim, nossa, mas essa pessoa tem uma comunicação tão ruim, tão truncada. É até ruim de falar com essa pessoa, porque todas as vezes que você vai falar com ela, você não sabe, você tem que pôr um escudo de proteção, porque você fala e lá vem uma saraivada de pedras. Por quê? Porque a pessoa está se defendendo, porque ela precisa se esconder. Se esconder do quê? Ela não pode mostrar para as pessoas que ela é vulnerável. Gente, todos nós somos vulneráveis, nós somos de carne e osso. Todos nós somos vulneráveis. É lógico que nós temos dores, é lógico que nós temos momentos frágeis, é lógico que nós temos inseguranças. É lógico que a outra pessoa deve ser o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso parceiro que a gente pode contar. Então a gente pode contar com a outra pessoa. As coisas da vida não é para serem engolidas. Não é para você ficar engolindo, descendo goela abaixo. Para você ficar sofrendo, angustiado com aquilo. As coisas da vida é para você viver a libido, é para você despertar, é para você ter prazer, é para você sentar diante do computador ou do celular e você mandar uma mensagem de carinho, de bom dia para outra pessoa, mas do seu coração. Bom dia, fulano de tal, como é que você está? Tá tudo bem? Faz tempo que eu não converso com você. Tá tudo bem aí? Sabia que você mora no meu coração? Essa semana aconteceu isso comigo. Fazia tempo que eu não mandava mensagem para uma amiga. Tempo mesmo, acho que mais de um ano. Eu acordei de manhã e falei, nossa,
fulana, faz tanto tempo que eu não mando mensagem para ela. Vou mandar uma mensagem para ela. Vim aqui no computador, mandei uma mensagem. Dali a pouco veio uma resposta: nossa, Sônia, que coisa boa receber a sua mensagem. E ela chegou no momento exato, porque eu estava tão triste, estava assim, sem saber o que fazer da minha vida. Abro o meu celular e uma mensagem sua. Falei, nossa, Soninha, faz mais de um ano que não fala comigo. E as suas palavras de carinho me deu vontade de fazer alguma coisa diferente. Então, isto, gente, isto é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Isto é libido. Vontade de viver. Vontade de expressar a vida. Conversar com seu terapeuta. Ser honesto com seu terapeuta. Chegar para o seu terapeuta e dizer assim: eu preciso me conhecer. Eu trago conteúdo para você, eu trago muita coisa para você, mas eu não me conheço, eu preciso me conhecer, eu quero ir mais fundo, eu quero fazer uma análise profunda de mim mesmo. É o melhor investimento que nós podemos fazer. Terapia é essencial. Terapia é igual fazer unha, terapia é igual escovar dentes. Terapia é igual ir no médico. Terapia é igual usar óculos. Fui na ótica hoje. Dói. No meu caso, as lentes dói. São umas fortunas as minhas lentes. Mas é investimento. Eu sou cega sem o óculos. Eu preciso. Né? Aí eu vou fazer igual um amigo meu, que cega nada, é que a gente usa óculos que é para ver melhor. A gente já é divino, aí a gente põe o óculos, aí a gente vê melhor, né? Então é isso, você entendeu? É investimento. Eu já contei aqui para vocês, que investir na gente não tem preço. Aprenda isso. Não, aprenda isso. Às vezes a gente não para pensar sobre isso, mas é muito importante investir na gente. A ansiedade é uma coisa muito séria e é a doença do século. O Brasil é campeão em consumo, é o terceiro país no mundo em consumo de remédio, remédio que remedia, que não resolve, que ameniza a ansiedade. O terceiro. Então a gente tem que aprender o que? A buscar soluções. Ele está caindo isso. A ansiedade faz a gente ter taquicardia, faz a gente engordar, faz a gente comer além dos limites, faz a gente ter medo da vida. A ansiedade faz a gente se mutilar, faz a gente esconder a dor. E para esconder a dor, a gente se corta. A ansiedade causa traumas profundos, profundos. A ansiedade impede você de desenvolver um trabalho, de desenvolver a sua profissão. Essa semana, a paciente me disse assim: Sônia, eu tenho dificuldade de desenvolver a minha profissão. Eu sou um profissional qualificado e eu tenho dificuldade pela ansiedade. Eu atropelo as coisas. Literalmente eu faço aquilo que você fala, que é pôr a carroça na frente dos cavalos. Literalmente eu faço isso. Isso é ansiedade.
acelerar o tempo. Você fica com tanto medo que você acelera. Uma vez eu estava num local e tinha-se palestras presencial nesse local, e várias pessoas iriam falar. E uma pessoa falava, outra pessoa falava, pessoas diferentes estavam falando. E tinha um rapaz aparentemente muito seguro, muito tranquilo, assim, sereno, à mesa. Eu estava assim, só não estava roendo, estava no início assim dessa história de falar em público, só não estava roendo a unha porque você morre teso, mas não perde a pose, né? E roer a unha de hipótese alguma, jamais, né? E estava ali nervosa, com aquele frio na barriga, com aquela coisa assim. E aquele rapaz sereno, assim, eu olhava para ele assim e falava, meu Deus, queria estar com essa calma, né? Estar com essa calma. Aí foi a minha vez, eu falei, engasguei um pouco. No sul a gente fala assim, rateou o verbo, né? Rateou que deu naquela, né? Porque, ai, como rateou o negócio, né? E saiu algumas coisas bem enroscadas, mas saiu, foi lá, né? Deu umas gagueadas, blá blá blá, e saiu. Quando foi a vez do rapaz, que aparentemente estava tão sereno, que estava tão tranquilo, ele levantou, falou boa noite, falou uma meia dúzia de palavras que não deu para entender o que ele estava falando, e quando a gente achou que ele ia começar, ele terminou. 3 minutos e meio durou a palestra dele. A serenidade, a calma dele era só aparência. Era só aparência. Ele estava tudo por dentro dele. Depois ele disse para mim assim, Sônia, doía tudo por dentro. A ansiedade era tão intensa que me doía tudo por dentro. Eu não sabia se eu tinha cólica, se eu tinha diarreia, se eu tinha vômito e eu não tinha nada. Da ansiedade. Hoje ele é professor numa escola, numa faculdade aqui em Campinas. Hoje ele é professor. Sabe? Aprendeu lá no curso de oratória. Mas imagina para vencer isto, não é? Então a gente precisa vencer. Se a gente não aprender a vencer, o que é a ansiedade? A ansiedade da raiz do medo é o quê? O desconhecido. Então, quando eu não conheço, eu vou ter uma ansiedade. Por quê? Porque eu tenho medo daquilo que eu não conheço. Então, a minha raiz é o medo. Eu desconheço, eu tenho ansiedade. Quando a minha emoção é a tristeza, o que eu tenho? A minha emoção é a tristeza, o meu medo é de falhar. O que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão dizer? Elas vão ficar frustradas, elas vão ficar magoadas. Então, nenhuma eu desconheço. Então, eu tenho medo do desconhecido. Eu não sei como que eu devo agir. Na outra, eu tenho medo, e por causa disso eu vou falhar. Nessa que eu não conheço, eu tenho medo de falhar. Mas esse medo aqui de falhar é por desconhecer. Na outra, o meu medo de falhar é da cobrança do outro. Então, nenhuma eu tenho medo de falhar. Na outra, eu tenho medo da cobrança do outro. Então, entende como que a ansiedade são diferentes? E ambas são ansiedades e as raízes emocionais são diferentes? Uma é a raiz da tristeza, a outra é a raiz do medo.
E quando é a ansiedade pela alegria? Aí é a expectativa, né? De conhecer, de onde que eu vou viajar. Maria José está voltando aí de uma viagem, né? Eles estão na estrada ainda. Então eles estavam ansiosos, expectativa de conhecer o lugar. Por isso que eles ficam caindo, conhecer o lugar, para vir lá, e coisa parecida, a felicidade. Então, essa ansiedade é uma ansiedade boa. Por quê? A raiz emocional é a alegria. Tem frustrações dessa ansiedade? Tem. Por quê? Se você chegar num lugar e tiver frio e você levou sua roupa de calor. Tá calor, você levou sua roupa de frio. Tá chuva, você levou sua roupa de sol. Praia, por exemplo. Você foi na praia e só chove. Então você tem frustrações, mas as expectativas são muito maiores do que as frustrações. Já com a tristeza e com o medo, as frustrações são maiores. Compreender. Perguntas, microfones abertos, liberados para perguntas. Né? Ai, queridos, ansiedades aí. O Antônio foi para Jaboticabal, voltou de Jaboticabal com Covid, por isso que ele não entrou hoje. O professor. Vamos, gente. Ninguém tem pergunta? Sil, a ansiedade era seu tema. Você não fez pergunta nenhuma, querida. Soninha, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Eu não tenho empatia alguma pelo Natal e pelo Ano Novo é alguma coisinha, mas de verdade eu também não sinto empatia pelos fogos, nada daquele coisa toda. Seria um caso de ansiedade? Porque Não, eu passo dormindo toda época. não. Eu, 20 horas, tomo banho e boto pijama. Eu não tenho, eu comemoro o ano novo, acho uma besteira, a Terra deu a volta no Sol. Não, não é ansiedade, não. Cada É a um mesma tem coisa. um jeito de comer. Com o Natal eu gosto. Natal eu acho que é família, confraternização. Natal eu gosto. Não o Natal simbolizando Jesus, porque eu sei separar isso, mas o Natal com Uhum. fraternização de Jesus, de família mesmo. Mas o Ano Novo não. 8 horas eu já botei o pijama e já fui dormir. Ah, tá. Eu sou do mesmo jeito. A Sil falou assim: eu tenho uma afirmação. Como temos essas frustrações, o que eu aprendi foi a ressignificar a situação para amenizar. Porque antes eu sofri muito por ser ansiosa, sempre me frustrava. É assim, Silvana, quando a gente ressignifica de verdade, tudo bem. O problema é quando a gente pensa que ressignificou e não ressignificou. Quando a gente recalcou, quando a gente colocou para longe da gente. Então vamos lá. Eu penso que ressignifiquei, mas eu não ressignifiquei, que é diferente aqui de pegar o George. Eu tenho uma coisa aqui, eu não dou conta dela, eu não dou conta do George. É uma coisa dura, é uma coisa difícil, eu não dou conta dele, é muito difícil. Essa coisa me machuca, essa coisa me deixa ansiosa. Eu engulo, eu engulo.
E aí essa coisa vai ficar aqui dentro de mim, causando sintomas, e eu vou sintonizar isso no meu corpo e vou psicossomar, e eu vou ter os sintomas físicos. Então, vou ter sintomas físicos, vou ter uma dor de cabeça, uma dor de perna, uma diarreia, uma úlcera, uma gastrite, trecos no meu corpo que não tenho. Vou lá fazer um exame, eu tenho todas as características de uma úlcera, eu faço uma endoscopia e não tenho úlcera. E aí o médico olha assim, fala para você assim: ah, você tem uma úlcera psicológica, porque você lá, eu estou tendo. Então, isso, se está acontecendo isso, você não está ressignificando, porque você está engolindo aqui o George. O que você está fazendo? Você está recalcando. Então a gente fala que está engolindo o George. Na psicanálise, o que é isso? Você está pegando esse problema, que é essa situação que você está vivendo. Vou pegar aqui uma bolinha aqui. Você está pegando aqui esse problema que você está vivendo, ó. Minha mão direita, superego, minha mão esquerda, o id, a bolinha, o ego, o eu. Então, o eu é consciente, inconsciente, inconsciente. Aqui eu vivo consciente, as coisas acontecem aqui, na bolinha. A bolinha não dá conta, não dá conta. É dolorido demais, dói demais, machuca demais. Eu tenho que empurrar para longe de mim. Esse empurrar para longe de mim na barreira de recalque, isso chama recalque. Isso não é ressignificar. Isso é empurrar para longe de você. Mais cedo, mais. Isso continua produzindo energia. Isso continua gerando ansiedade, só que continua gerando ansiedade, que a gente chama de ruído de fundo, disfarçado. Disfarçado de que maneira? Úlceras, gastrites, né? Dor de perna, enjoo, labirintite, dor de cabeça e por aí afora. Pode falar, Ana Laís. Olha, seguinte, hoje eu estou numa crise de ansiedade, por exemplo, eu estou morrendo de enxaqueca depois do trabalho. E aí, quando eu estou nessa crise de ansiedade, quando eu estou ansiosa, o sentimento que vem, assim, é a fraqueza, ou seja, eu sou fraca. Por quê? A fraqueza é assim, de novo, vamos pegar aqui, ó. Porque, assim, a gente parece que não dá conta da situação, não é? Esse sentimento de que a gente não dá conta. O eu, ele é o continente. Então, deixa eu pegar. Você tem que, o ego tem que conter o eu, o nosso eu, é a nossa parte consciente, ele tem que conter na nossa parte consciente, no nosso princípio de realidade, no trabalho, na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos, com o nosso namorado, com o nosso marido, com os nossos filhos, tudo que acontece no nosso princípio de realidade, a gente precisa conter. E às vezes a gente não dá conta de conter isso. A gente não quer conter isso. A gente quer que isso desapareça, acabe, desapareça. Foda-se, vamos falar o português claro. Então a gente sente essa fraqueza, porque se o nosso joelho dobrar, tudo cai. Então essa sensação de fraqueza, ela vem aí do ego, de você empurrar isso, de você recalcar. Então, o seu eu, o seu ego, porque assim, ó, a nossa psique, ela goza ou descarrega o gozo. Ela tem que descarregar o gozo. O gozo aqui, gente, não é aquilo que as pessoas pensam sexual. É o gozo do eu, da libido, do prazer de viver. Ela precisa descarregar. Então, se ele não descarrega, ele está no desprazer. Ou ele está na vida ou ele está na morte. Eros
Thanos. Então, se ele não descarrega, ele desce para Thanatos. Se ele desce para Thanatos, se ele desce para Thanos, ele vai ter uma fraqueza. Porque onde é que está Thanos? Nas sombras. Então, a sensação que nós vamos ter é essa mesmo, de fraqueza, de eu não aguento o meu próprio corpo. Se a sensação física seria de que se a gente medisse o destro, se a gente furasse o dedo e colocasse lá para medir o nosso índice glicêmico, deveria dar 0 de açúcar, porque o nosso corpo não teria nada de açúcar, mas se medir está normal. Por quê? Porque é só um sintoma da mente. Então, esse sintoma da mente, a gente chama isso de histeria de conversão, que a gente não está contendo. Boa noite, Deise, não tem problema, outro dia você chega no horário. Então, nós não está contendo essa energia, então você não está contendo a energia do trabalho. Onde é que vai estourar isso? No seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? A cabeça. Hoje foi a cabeça, amanhã vai ser o estômago, depois de amanhã o intestino, depois a perna. Cada momento um lugar no seu corpo. Hoje já foram os 3. Entendeu? Por quê? Porque você vai descarregar essa energia, você vai descarregar isso, onde vai dar conta, onde vai conter esse continente. Então, como que a gente diz isso? Bion diz assim, ó, o que eu vou explicar? Uma parte mais técnica, mas vai ser mais simples de entender. Bion diz assim, que a pessoa joga um elemento na gente, que esse elemento é um elemento beta, caótico. A gente sabe que o nosso elemento de vigília, o beta, é o caótico. Um elemento beta na gente, um elemento caótico. A gente pega esse elemento beta, esse elemento caótico, transforma em elemento alfa, ou seja, organiza e devolve organizado. Só que tem horas que a gente não dá conta de conter isso. Então a gente tem o próprio elemento beta da gente, o elemento beta da outra pessoa e de muitas outras pessoas circulando dentro do nosso continente, então a gente se dobra. E aí a gente vai fazer o quê? Recalcar. Por que a gente vai recalcar? Porque são muito Georges para guardar. Aí, a hora que o George aqui vai descendo, por uns dias o George fica aqui, ó, tô aqui. Aí passa uns dias, o George some, você fica por uns dias tranquilo. Aí vai acontecer um outro elemento beta e o George vai dizer, eu estou aqui, eu voltei e desta vez foi pra ficar. É assim, meu filho, é Roberto Carlos na vida da gente o tempo todo. Eu falo que o Roberto Carlos é sacana, ele conta o recalque a vida inteira na vida da gente, a gente aqui não sabe, sabe? Tá aí, gente, mas é verdade. 80 anos recalcando e eu voltei desta vez, é pra ficar, é o que? É o George aí, ó, sabe? Então, é isso, sabe? Então, a gente tem que entender essas coisas. Se a gente não entender isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai lutar com essas energias, lutar com essas emoções o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vai lutar com essas emoções. Tem jeito de modificar isso? Tem um jeito. Eu vou ensinar um segredo para vocês. Quem acredita em Deus, pede uma senha para falar para Deus. Por que é que você criou a gente desse jeito? Aí, se ele ensinar o segredo, fora disso, marca
marca consulta comigo que eu ensino vocês a equilibrar as emoções, porque na verdade essa psique foi criada assim, para a gente equilibrar dessa maneira. A gente tem que aprender a equilibrar a nossa psique, que é isso, lidar com o objeto do nosso prazer e aquilo que não causa prazer, a gente ter coragem de dizer que não causa prazer. Deus criou o homem, é assim, ó. Gente, ó, bem claro aqui, tá? Para quem acredita em Deus. Deus criou o homem para ser igual a ele, total conhecimento. Só que para chegar no total conhecimento, a gente tem que conhecer. E vocês têm ideia da quantidade de coisas que a gente não conhece? Então, todas as coisas que a gente não conhece, a gente tem medo. E todas as coisas que a gente que a gente não conhece, causa medo. E todas as coisas que causam medo, ainda causam ansiedade. Então, é devagar, muito devagar. Agora é Martinho da Vila. Martinho da Vila é bom. É devagar, é devagar, é devagar. É devagar, é devagar. É devagar, gente. É devagar que a gente aprende. Entendeu? Então é assim que a gente vai. Então, nada de coisa. Por que que eu estou com medo? É vocês ter. Por que que eu estou ansioso? É buscar a raiz das emoções. Buscar a raiz das emoções. Isso eu vou falar com a Sônia na terapia. Vocês têm essa liberdade. A live é para isso. Sônia, você suscitou dúvidas tamanhas comigo. Vamos lá, eu quero conversar sobre isso. Traga isso para a terapia. Vocês têm liberdade para isso. Traga isso. Aprenda a desbravar. Não tenha medo de conhecer vocês. Sabe? Tem um padre, não sei o que, Trevisan, acho que é Paulo Trevisan, esqueci o primeiro nome dele. Ele diz assim que nós somos senhores desconhecidos, e ele está certo. As pessoas não se pautam em se conhecerem, A gente tem que aprender a se conhecer. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui na pergunta. Então, como é que eu faço para melhorar? É marcar, Sil, você precisa voltar para a sua terapia, hein, menina? Né? A Deise também precisa voltar para terapia. Eu puxar a orelha dela, ela está precisando voltar para terapia. Sempre se frustrava, é isso aí. A Grace, vou perguntar Roberto Carlos. A Grace disse que 25 ia voltar para terapia. Vamos ver se volta para terapia mesmo. Precisa crescer e evoluir, gente. A gente precisa crescer, se cuidar, trabalhar as nossas ansiedades, se conhecer, se ajustar, sermos melhores, todos os dias, porque o mundo em torno de nós, ele está em mudança o tempo todo, então não é correto ficar parado, não é correto. A única coisa que cria raiz é a árvore. Será que vocês não prestaram atenção que no pé de vocês não criam árvore? Algumas pessoas criam, mas eu mando arrancar. Né, Ivone? Vai lá fazer cirurgia nesse pé que não é para fazer raiz. Sabe? Não deixa fazer raiz, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, quem faz raiz é a árvore, não é gente. Entendeu? Gente, é para evoluir, é para se movimentar, é para se mudar. Tem mais alguma pergunta? Carlos, Zaira, não viu o rostinho da Zaira? Tô morrendo de saudade dela, ficou de câmera fechada. Marta, Deise. Alguma pergunta? Vânia, Oi? ansiedade é contagiosa? É contagiosa. É contagiosa, né? É contagiosa. O ansioso deixa toda a casa doente. É igual ao
Vocês já ouviram falar que um alcoólico deixa toda a família doente? Já, né? O compulsivo deixa toda a família doente. O ansioso também, tá? Você tá rindo aqui das minhas falas, Deus? Ai, eu tô engraçada, mas é assim mesmo, minha querida, né? Mas o ansioso deixa assim, o ansioso contagia assim, tá? Nenhuma pergunta, podemos encerrar então, até a semana que vem, voltamos em grande estilo, né? Ô, Soninha, Oi. deixa eu só te fazer uma última pergunta. A raiva, ela provém da ansiedade? Às vezes sim. Às vezes sim. Porque a raiva, por exemplo, quando a ansiedade, a raiz da ansiedade é a emoção da raiva, a pessoa está ansiosa pela raiva. Por exemplo, uma pessoa fez você passar uma raiva muito grande. Então você está com raiva e está ansioso dessa raiva. Vou te dar um exemplo. Um chefe brigou com você no serviço. Você não fez um serviço muito bem feito. Você errou alguma coisa, você quebrou alguma coisa, e o chefe vem te dar uma bronca, não em privado, em público, junto com os outros, e você fica louco da vida de raiva. A raiz emocional é a raiva, né? Aí você fica ansioso todas as vezes que o chefe está ali. Você está ansioso, mas a raiz emocional é a raiva. Então você está com raiva, mas está ansioso. Sim. A raiva também causa uma raiz emocional. A raiz emocional pela raiva é perigosa. No trânsito, aquelas coisas horrorosas que a gente vê no trânsito, sabe aquelas coisas horrorosas, o cara bate, briga, xinga, abre, atira, é uma ansiedade ocasionada pela raiva. Eu vou fazer terapia pro resto da vida, então. A agenda está aberta, tá? Entre em contato. É preciso. E a raiva causa danos sérios no corpo, tá? Raiva causa danos sérios no corpo. Sérios. No corpo. Infarto, AVC, aneurisma. Eu sinto como se o meu corpo tivesse com a circulação bem danificada mesmo. Trombose. Obrigada, tá? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, semana que vem. Deixa eu ver que tem mais coisas aqui, deixa eu ver. Obrigada, tá rindo da minha fala, eu sempre incrível, né, Silvio? Gente, boa noite a todos, boa semana, bom fim de semana, até a semana que vem com o nosso encontro. Beijo para vocês. Beijo. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso.
O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!